Opa, beleza, pessoal? Turma, estou aqui com o Cláudio Paris, ele é da turma um da mentoria, né, do ano de 2023, então já está com a gente aí há um ano. E a gente vai fazer aqui, eu estou gravando essa reunião para facilitar a explicação de como preencher a planilha da agricultura de precisão que a gente precisa, tá? Beleza? Porque pode ter algumas conversões, pode ter alguns dados que não precisam, então só para facilitar aqui o entendimento, então fica o vídeo gravado para todo mundo. E caso ficar mais alguma dúvida, vocês podem estar entrando ali em contato com o Diego, que é o GPS que vai estar auxiliando vocês também. Beleza? Então eu vou compartilhar aqui a tela. É, Aqui eu peguei como análise, aqui como exemplo, pessoal, peguei essa análise aqui do Cláudio. Então, aqui ele está no talhão 5 com vários pontos, tá? E aqui está o resultado da análise, beleza? Então, só para vocês se localizarem. Então, aqui eu vou deixar no canto direito isso aqui. E aqui do lado esquerdo eu vou deixar a planilha que a gente manda de padrão, beleza? Então, aqui tem todos os dados que a gente precisa. E, Cláudio, se surgir dúvida, o intuito aqui é você abrir mesmo o microfone aí e fazer a pergunta, porque a sua dúvida, a sua pergunta pode ser de mais pessoas. E aí a gente já vai matando tudo aqui agora. Fechou? Fechou, combinado. Beleza. Então, pessoal, aqui geralmente o cabeçalho aqui muda de empresa para empresa, mas geralmente tem os mesmos dados. Aqui na nossa planilha não precisamos disso, beleza? Então a gente vai começar aqui para baixo. Então aqui nós temos o número SAFAR, que é o número de identificação do laboratório mesmo. Então o laboratório, para conseguir se localizar, ele tem esses números de identificação. Isso aqui pode ajudar a agricultura de precisão a localizar também os pontos ali na hora que ela está fazendo a geolocalização, beleza? Mas o mais importante aqui para a gente levar para a planilha, então, é o número de identificação. Então, aqui eu vou usar o ponto 3. Então, o ponto 3 porque ele tem 0 a 20, 20, 40, para a gente usar de exemplo. Então, aqui na identificação da planilha, a gente vai colocar 3, que é o ponto, né? E 3, que é o mesmo ponto, mas em outra profundidade. Então, aqui a profundidade 0 a 20 e 20, 40. Beleza? Tranquilo? E aí, quando a gente vem aqui, até deixa eu tirar. Eu vou deixar em cima depois verde e vermelho aqui, só para a gente saber o que que é obrigatório ou essencial para nós ou não. E depois já fica fácil para todo mundo. E vou facilitar aqui, deixar no meio aqui. Beleza. Então, fechou aqui. Então vamos lá. Então, alumínio. Então está em centimol por decímetro cúbico. Quando a gente vem aqui na análise e vamos atrás do alumínio, ele está em centimol. Quando está escrito só centimol, ele já está por decímetro cúbico, beleza, pessoal? Então é só repetir o número aqui. Então, no caso aqui da análise 3, que é a terceira linha, que vai ser esse safar, esse aqui e esse aqui, então tá com zero. Então é a terceira e quarta coluna que a gente vai pegar os dados. Então, 0 e 0 aqui, beleza? Caso tenha outro tipo de alumínio, outra informação, a gente vai precisar converter. E aí a conversão eu vou fazendo algumas aqui, de acordo com que essa análise não tem, mas tem outras conversões que eu não vou conseguir explicar todas aqui. Aí a gente tem uma aula lá no curso só falando de conversão também. E caso ficar alguma dúvida, já pergunta para o Diego que ele vai estar bastante treinado daqui a alguns dias para fazer essas conversões com vocês. Beleza. Esse ALS aqui a gente não precisa tá preenchendo eles, tá? Se vocês estiverem na análise, pode preencher, beleza? Mas pode deixar em branco. Areia fina, se tiver análise de texturas, vamos colocar. Então, aqui está dividido em 3 tipos de areia, vamos colocar areia total, que nesse caso só tem areia total aqui, beleza? Então, gramas por decímetro cúbico, gramas por quilo, e aqui está em porcentagem. É, Naturalmente, é só dividir esse valor aqui por 100, beleza? Então, vamos lá. Tá aqui, ó, 60 gramas por quilo. Se a gente dividir 60 dividido por 100, a gente vai ter 0,6%, beleza? Então, aqui a areia total, a gente vai ter 0,6%. Argila, mesma transformação. Então, 200. Eu coloquei o 0,6 aqui, mas na verdade é do lado de cá. É na terceira coluna. Tá vendo que a quarta coluna não tem dada porque não foi analisado o dado de textura de solo no 20 a 40. Quando a gente vem então aqui para a coluna de
Ah, desculpa aqui, era o silt. 0,6 é silt, tá? Então, a areia é o de baixo, 710 aqui. Então, se nós dividimos 710 por 100, a gente vai ter 71%, beleza? Quando a gente vai para argila, 230. Então, são 23%. 23%. E quando a gente vai para... Aqui não tem silt. Beleza, se tiver mais para frente, a gente coloca. Boro. Boro em ppm. Então, vamos lá, boro. Vamos procurar o boro aqui, boro. Miligrama por decímetro cúbico e ppm é a mesma coisa, viu? Então, é só colocar o próprio dado ali, 0,51. Aqui o C deve ser de carbono, não precisamos colocar. Cálcio. Então, cálcio, vamos aqui. Cálcio está aqui para cima. Então, cálcio aqui, estamos na terceira coluna com 2,15, beleza? E aí, para a coluna de baixo, a mesma coisa, viu, pessoal? Então, é só pegar e repetir o dado aqui no ID3 de 20 a 40. Opa, escrevi no lado errado. Então, 2,15 aqui no cálcio. Cálcio mais magnésio. Se não tiver aqui pronto, não precisa colocar, pode pular, que depois ele vai calcular sozinho lá. Cálcio S também não precisa. Condutividade elétrica não precisa, cloro, se tiver, coloca, mas não precisa, CO3 não precisa, CTC. Então, aqui CTC é importante, CTC pH 7, beleza? Então, aqui vai dar 5,98. 5,98. Ah, um detalhe: centimol para milimol, então, de centimol para milimol, a gente tem que dividir por 10. Então, se aqui no milimol eu tenho 100, quer dizer que eu tenho 10 centimols. Ou, se eu tenho 5 centimols aqui, eu tenho que multiplicar por 10 para ficar em 50 milimol, beleza? A conversão centimol para milimol é simplesmente por 10. Cobre ppm. Então, vamos aqui no cobre. Cobre miligrama por decímetro cúbico. Então, a mesma dose, é só repetir o número, 0,66. DS não precisa colocar, que é a densidade do solo. Ferro, se a gente tiver, a gente coloca. Então, 34,57. Beleza. ppm, miligrama por decímetro cúbico, a mesma coisa. Ferro dividido por manganês não precisa, óxido de ferro não precisa. Hidrogênio, se a gente tiver, pode colocar, mas não é obrigatório. Hidrogênio barra alumínio. Então, só deixa eu confirmar aqui isso. É hidrogênio mais alumínio, beleza? Nesse dado aqui, que é esse mesmo dado aqui, ó, do hidrogênio mais alumínio. Então, a gente vai colocar 2,46. 2,46. HCO3 não precisa. Potássio, vamos lá para o potássio. Potássio aqui a gente tem miligramas por decímetro cúbico e tem alguns locais que vão vir com centimol. Como que eu faço potássio de Ô, centimol? Matheus, Pode então ir. você viu que aí tem os dois, ó. Tem o Melish, Ah, que está em perfeito. miligrama, e tem o outro tá em centimol. Qual deles que eu colocaria para você? O Melish ou o normal? Pode colocar qualquer um dos dois ou os dois, não tem problema. Então, aqui nesse caso, que a gente tem a miligrama e ele está em miligrama por, toma, potássio aqui, ppm, né, que seria miligrama por decímetro cúbico. Então, seria realmente o resultado que está aqui na análise, né? Então, Não, ô, Matheus, centimol por decímetro cúbico. O potássio mais o magnésio que está em ppm. isso, KMG, tá vendo? KMG. Então, aqui está em miligrama e aqui embaixo está escrito ppm, quer dizer que é a mesma coisa, sabe? Aqui é só Ah, tá. para na hora que ir para o mapa, vai estar escrito potássio em miligrama para a gente saber. Então, só usando aqui Ah, como, tá. como exemplo aqui, ó, aqui está em miligrama por decímetro cúbico, que na verdade é a mesma coisa que ppm. Então, a gente vai repetir esse número aqui, 137,06. Tá, quando eu quero transformar esse número aqui para centimol, caso você queira colocar os dois, ou igual eu comentei, não precisa, é só a gente dividir, vou escrever aqui, dividir por 391, beleza? Então, aqui vai ficar igual esse aqui dividido por 391. Então, o K aqui em centimol seria a mesma coisa que 0,35, beleza? Então, para fazer a conversão e ela ser a mesma coisa, 391. E quando você quer de centimol para ppm ou para miligrama, a gente vai multiplicar por 391. Então, se eu fizer 0,35 vezes 391, a gente vai chegar aqui bem próximo do valor, porque tinha algumas casas da vírgula que eu não tinha colocado lá, por isso que deu uma pequena diferença. Mas aqui é praticamente o mesmo resultado,
principalmente se a gente arredondar. Vai ficar 137, 137. Beleza? Cálcio, potássio, não precisamos. KS, não precisamos. M%. O M% é o alumínio dividido pela CTC efetiva. Então, é AL divide por CTC efetiva. Pôr o Ezinho aqui. Por quê? Tem a CTC potencial, quando a gente vê aqui, ó, pH 7. Então, quando é um T maiúsculo, é a CTC pH 7. Quando é o T minúsculo, é a CTC efetiva, que é a soma das bases ali, mais o hidrogênio e alumínio, mais o alumínio dividido pela CTC, beleza? Então, aqui, ó, a L divide pela CTC efetiva. Então, vamos lá no alumínio. Aqui, no caso, aqui, ó, ele já tinha, ó, saturação AL, M%. Então, você só viria aqui e colocaria zero, porque já tem o resultado. Caso ele não tiver o M%, não precisa obrigatoriamente colocar, mas se você quiser colocar, então você vai vir aqui no resultado do AL, aqui está zero, então é fácil a conta, mas vamos supor que tivesse 10 de alumínio ali, né? Um centimol de alumínio. Então a gente ia dividir o, a CTC efetiva aqui, então, ó, 3,52, 3,52, dividir, então, 1 dividido por esse. Então, vai ficar igual esse dividido por esse. Então, a gente chega aqui, aí multiplica por 100 para nós chegar em porcentagem, né? Então, 28% seria esse número aqui, caso nós tivesse 1 de alumínio, beleza? Ficou claro aí, ô Cláudio? Ou ficou um pouco confuso? 100%. Não, ficou bem claro, Matheus. Tá, beleza. E aí sempre colocar porcentagem, porque é 0, alguma coisa, beleza? Magnésio, então, a mesma coisa. Então, magnésio, 100 mol, já está na medida ali, beleza? 1,02. 1,02. Se precisar miligrama por decímetro cúbico, a gente vai ter uma conta um pouco mais complexa, que aí eu vou pedir para vocês assistirem lá no curso. Até o Diego vai facilitar isso, colocando um link mais fácil ali direto para a aula, que explica todas as conversões: cálcio, magnésio, potássio, tudo que a gente quer. Se nós quiser transformar de quilos que a gente está aplicando para 100 mol, a gente consegue via aquelas conversões. Tem as tabelinhas facilitando também, mas é importante entender a linha de raciocínio, que às vezes pode errar ali na hora da conta. Beleza, o MgS não precisa. Manganês. Manganês, aqui, manganês. Então, 7,7. 7,7. Molibdênio, algumas análises têm, a maioria não tem, não é obrigatório. Matéria orgânica, o MOS, né? Então, MO e MOS é a mesma coisa. Então, aqui, ó, tá em grama por quilo e aqui tá em porcentagem. Para a gente, igual eu expliquei lá no começo, para miligrama de gramas por quilo para porcentagem, só dividir por 10, tá? Por 100, né? Desculpa. Então, vamos lá. 32,2. Se a gente dividir por 100, 32,2 dividido por 100, 0,32, que vira 30. Opa, dividir por 10, desculpa. Divide por 10, não por 100. Então, 32,2 dividido por 10 vai dar 3,22%. Então, essa é a matéria orgânica desse solo, beleza? Então, gramas por quilo para transformar em porcentagem, divide por 10. Nitrogênio, se tiver, é bom, não é obrigatório. Sódio também é bom, mas não é obrigatório. Esse aqui é o mesmo sódio, mas em milha equivalente. Amônia, mesma coisa. Nitrato, mesma coisa. Geralmente não tem e não precisamos. Fósforo. Aí aqui o fósforo vai ter provavelmente. Não, ppm. Beleza. Tá em resina. O fósforo está em resíduo. Ah, importante a gente comentar isso. Uma coisa é a unidade, tá vendo aqui, ó? Unidade que a gente faz transformação. A gente não faz transformação de extração, que é a questão da determinação. Se aqui está escrito fósforo em resina, é fósforo em resina, a gente não tem como transformar isso para Melis, porque aí o extrator mudou. Então a gente não faz transformação de extrator aqui. A gente faz apenas transformação de unidade, beleza? Então, se tiver em Melish, você vai colocar Melish aqui, se tiver em resina, você vai colocar em resina aqui, não muda nada. É no Ô, mesmo Matheus, local. coisa de 6 colunas para frente tem o P em Melis. Confere aí para nós, para você ver. Beleza. Acredito que sim, eu imaginei. Ó, tem o pH, fósforo em Melish. Porque tem algumas análises que o cara pode pedir 3 tipos de fósforo, né? Que é o fósforo em resina,
O fósforo tem MELIX 1, MELIX 3, pode ser que isso muda. E tem também o fósforo tampão. Então, que é esse remanescente aqui, ó, tá vendo? Uhum. E aí a gente vai colocando aqui. Então, aqui, ó, nesse caso aqui, ó, vai dar o mesmo O- resultado, a mesma coisa aqui. Esse fósforo aqui é só se tivesse um. Se o cara tem mais de um fósforo, ele vem para cá e preenche aqui, ó. P-resina, o P total não precisa, e o P-melish aqui, quer ver? Cadê? Só ficou para trás. E aqui, e o P-melish. Esse PO eu nem sei o que que é, mas não precisa preencher. Beleza? Então, ou coloca só aqui, nesse P, que se tiver um só, ou se tiver mais de um, o- vem para cá e coloca o P-Melish, o P-REN e o P-resina. Nesse caso aqui, Fechou. ou nós pode colocar aqui direto, não precisa pôr naquele P. Ah, então é P-resina, já vamos colocar aqui que fica mais fácil a visualização lá. Então, 8,18. Beleza. P total não precisa, porque algumas análises um pouco mais complexas vêm esses dados a mais, mas 99% dos casos a gente não precisa usar. Fósforo por zinco é um dado interessante, mas ainda a gente não usa para recomendar. Matheus, desculpa, você pulou o pH de água, o pH Opa, CaCl2, o pH KCl, o pH SMP. beleza, show. E o pH? Beleza, então eu vou voltar aqui para o fósforo, né, que eu acabei pulando ele, né, que eu coloquei lá no resina. O PB é chumbo, então é para ver se está contaminado, não precisa. pH. Então vamos aqui, ó, nós tem alguns tipos de pH, então 4 tipos aqui. Isso aqui vai vir na análise, então a gente já sabe aqui, ó, pH em cloreto. Então a gente vem aqui, pH em cloreto e coloca 5,4. Se vier pH em água, a gente coloca aqui. Se vier pH em KCl, a gente coloca aqui. E se vier pH em SMP, a gente coloca aqui. Por isso que tem os 4 tipos. Caso você não. No meu caso eu tenho pH em água e o pH em CaCl2. Boa, aí você pode colocar aqui também, 6,1 e 5,4. Caso você só tenha um pH na análise, vem aqui e coloca nesse aqui que não tem unidade. Ah, 5,6, beleza? Mas se tiver, coloca Be- aqui, fica mais legal para a gente ter os dados em mãos ali depois. Então aqui vai ser 5,4 e vai ser 5. Ah, não, 5,6 e 6,1. Se tiver um só, colocar aqui nesse principal aqui sem unidade. Beleza? Aí o PML a gente já falou, esse PO não sei o que que é, não precisamos dele. PREM, P-resina, igual comentei, se tiver, coloca que é importante. P total não precisa. Fósforo e zinco também não precisa. O RAS não precisa. Agora, as relações, se tiver pronto aqui, é interessante a gente já colocar. Se não tiver, não é obrigatório também, que a gente consegue fazer isso depois. Mas vamos, já que a gente tem aqui, ou não, tem aqui, ó. Tem. Então, beleza. Cálcio, magnésio, aqui as relações dividido um por outro. Cálcio, potássio, beleza. Temos aqui 0,61. Beleza. Cálcio, magnésio. Ah, não, calma aí. É cálcio, magnésio, 2,1. Cálcio mais magnésio mais potássio, dividido pelo potássio, 5,05. Magnésio dividido por potássio, 2,9. Tudo que é relação não tem unidade, beleza? Então nunca tem unidade porque é um número X que coloca lá. Beleza. Enxofre, o S. O S tá por Eu onde? acho que não tem. Aqui, ó. Aqui, ó. É. Achou. Beleza. Então a gente tem enxofre 3,78. 3,78. O Al% é o alumínio dividido pela CTC efetiva, para CTC normal, né? O M% é pela CTC efetiva e o M normal, o alumínio por cento é pela CTC total. Vou fazer a diferença aqui, nós não precisamos desse dado. A gente precisa do M%, tá? Mas só vou explicar a diferença de um para o outro. Então aqui, ó, CTC eu vou escrever o CTC normal, pH7, que a gente pode chamar de T maiúsculo, ou CTC efetiva, que a gente pode chamar de Tzinho, né, que é o T minúsculo. Aqui desse solo, CTC pH7 desse ponto é 5,98. 5,98. CTC efetiva, CTF 3,52, 3,52. Como que a gente calcula, só para vocês saberem aqui, o que vai nessa conta da CTC potencial? É o cálcio, é o mais cálcio, mais magnésio, mais potássio, mais
hidrogênio mais alumínio, mais o sódio quando tem. Geralmente não tem. E o que a gente coloca na CTC efetiva? É tudo isso aqui. Na verdade, a gente vem aqui e tira o hidrogênio. Beleza? A diferença de um para o outro é o hidrogênio que a gente não entra na conta. Vamos ver se está certo? Qual que é o hidrogênio aqui, ó? Então, aqui está zero de alumínio, então tudo que sai em hidrogênio mais alumínio é hidrogênio. Então, hidrogênio nesse caso aqui dessa amostra vai ser. Ah, tem ó, 2,46. 2,46. Beleza. Então, vamos ver. Se eu somar esse mais esse, 5,98, beleza? Então deu para entender o que que é o que aqui. E aí, quando a gente tem o alumínio e a gente quer o M%, vamos fazer na mesma ordem, o Al%, e a gente tem o M%. O Al%, então, é o alumínio que a gente tem. Vamos pôr que o alumínio aqui nosso é zero. Vou dar um chute aqui para não ficar zero, vou colocar 10, tá? Vamos colocar um, né? E em centimol. Então, o Al%, então, é 1 dividido pela CTC potencial, que é o pH 7. E o M% que a gente explicou lá é o Mzinho, tá? É sempre minúsculo aqui, mas é só questão de sigla. É 1 dividido pela CTC efetiva. Então, você vê que um vai dar 16% e o outro vai dar 28%. Beleza? Então, o que importa para nós é mais esse aqui, porque esse aqui está interferindo diretamente com o nosso cálcio, magnésio, potássio, sódio, beleza? Então, quando a gente fala de Al%, a gente divide pelo pH 7. Quando a gente fala M%, a gente divide pela CTC efetiva. Só para dar uma explicadinha para o pessoal aí. Fechou. Então, aqui não precisa. Porcentagem de cálcio. Temos aqui, então já vamos colocar cálcio na CTC, 35,94. 35,94%. Ou pode pôr o número ou pode pôr o porcento. Eu acho que lá na hora do cálculo, se tiver alguma diferença, eu vou pedir para o Diego avisar, mas eu acho que não importa para nós se vem porcentagem ou não. Beleza? Hidrogênio por cento. Não temos aqui, não é algo que importa. Hidrogênio mais alumínio tem aqui, mas não é algo que a gente usa muito, mas vamos pôr aqui. O que tem, o que tiver, a gente coloca. O que não tiver, não precisa, tá? Potássio. A gente está com 5,86. Magnésio, a gente está com 17,05. Sempre usar vírgula, tá, pessoal? Não usar ponto. O sódio nós não tem. Soma de base, depois a gente pode calcular junto, mas geralmente já vem aqui, ó. Quer ver? Ó, soma de base. Não, saturação de base. Ah, soma de base aqui, ó. SB. 3,52. Isso não precisa. O silt lá ficou faltando lá, porque ficou, acho que em ordem alfabética aqui. Ficou faltando lá no outro. Então, 0,6, né? Porque divide por gramas por quilo. Por que aqui tá dando diferença? Gramas por quilo. Tá, o silt. O silt vai dar 6%, é isso mesmo. Divide por 10. Então, é só gramas por quilo, é só dividir por 10, a mesma coisa da matéria orgânica. Sulfato. Vamos ver se tem um enxofre sozinho. Não, não tem. Então, sulfato aqui é a mesma coisa que. Ah, não, o enxofre nós já colocou lá, então nós não temos o dado do sulfato, do SO4. SP não precisamos. O Tzinho lá, igual eu falei, é a CTC efetiva, então seria esse número aqui, 3,52. E o V%, então, é a soma de bases dividido pela saturação total. Então, aqui a gente já tem, tá? Ó, 58. 58%. Como que a gente faz a conta, então, só para explicar? Cálcio mais magnésio, cálcio mais magnésio mais potássio dividido por tesão, que é a CTC, é esse CTC pH 7, beleza? Então, esse cálculo aqui a gente chega no V%. E por último aqui nessa tabela está o zinco, beleza? Vamos lá, zinco. O zinco aqui, 1,01. Fechou. Acho que o preenchimento é esse. Ficou alguma dúvida de conversão aí, o Cláudio? Mais alguma coisa?
Não, para essa análise que eu estou na mão minha aí, eu acho que eu consigo acabar de lançar tudo e te passar. Beleza. O ideal, pessoal, é que peçam para a agricultura de precisão e laboratório mandar em Excel, porque no Excel a gente vai pegar a coluna aqui, né? Vai dar um Ctrl C e vai colar na outra coluna. Então facilita, vai ficar bem mais rápido se tiver em Excel o negócio para ajeitar essa configuração aqui. Tudo certo? Beleza? Tudo certo. Se precisar alterar aqui, o Gauchinho me falou o seguinte: os únicos dois locais que a gente não pode alterar é esse ID e a profundidade. Daqui para frente, se nós quiser alterar a ordem, não interfere lá na análise, beleza? Ele entende o que está escrito em cima, a sigla, tá? Agora, tipo assim, eu quero colocar esse AL no lugar da areia fina e areia fina no lugar de AL. Então não tem problema fazer isso. Claro que os dados têm que estar embaixo da coluna dela. Beleza? Mais alguma coisinha? Ué, Matheus, não atrapalha mesmo, porque para mim, se eu colocar na ordem da minha análise, vai ficar muito mais rápido eu bater os números. Eu acho que eu vou confirmar isso, mas eu acho que não atrapalha, viu, Cláudio? Ele me falou que não atrapalhava. O que atrapalha Entendi. é os dois primeiros. Beleza. Não, então, por mim, eu acho que agora eu consigo finalizar e te passar. Se Deus quiser, Fechou. ainda hoje. Não, perfeito, tranquilo. Show de bola. Então, eu vou parar de gravar aqui. Então, pessoal que está assistindo, obrigado aí pelo acompanhamento. Se ficou qualquer dúvida, só no Diego aí que ele vai atrás de mim, do João, do Leandro ou do Gauchinha para a gente resolver esse problema. Valeu!